Abram suas Bíblias, meus irmãos, por favor. Ainda lá em 1 Reis 8, do 54 em diante. Vocês vão perceber que a gente vai fechar esse capítulo todo, né? De quantos versículos? 62, eu acho. Mas só passando também, né? Não, a gente não está nem se detendo muito. Mas a gente tem procurado meditar sobre oração. A necessidade de nós orarmos. Como que esses homens de Deus oravam, essas mulheres, nós passamos pela oração de Ana, né? Como que essas pessoas oravam? Elas tinham uma vida com Deus? Como é que elas falavam com o Senhor? E esse texto ele é muito interessante, porque na verdade, em tese, Salomão terminou a oração lá no verso 53, que seria as palavras dele, mas de repente ele está falando, ele encerra tudo, ele começa a falar com Deus, Senhor, agora tudo isso aí aplica à nossa vida. Ele não para de orar, ele continua orando a Deus. Aí ele diz assim, ó, olha o que o texto diz no 54. Quando Salomão terminou a oração, 1 Reis 8, tá, irmão, só repetindo, primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 54 em diante. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, ele estava dentro do templo, tá, o templo consagrado, templo novo. Então ele levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu, porque ele estava orando, pôs-se de pé e abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo, e aí a gente vai ver a oração, bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido, não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos abandone e faça com que de coração nos voltemos para Ele. Lembra que eu falei do hino? Senhor, Ele está pedindo, o hino está pedindo, Deus, opera no nosso coração para que nós sejamos assim. E faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham sucesso ao Senhor, ao nosso Deus, dia e noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro. Mas vocês, e agora ele se dirige ao povo, tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então, o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Eu parei por aqui. Consagração do templo. Salomão constrói um templo, a gente já falou bastante da história, né, do tabernáculo, de como era, e Davi desejou construir o templo, Deus passou essa missão para Salomão e não para Davi. Ele constrói e agora tem a dedicação, ou a consagração do templo, acontece, e a gente viu isso um pouco antes, isso de uma forma mais de oração, de entrega, né, daquele lugar, na verdade pertence a Deus, né? E agora, meus irmãos, ele vai, no ato que Salomão está orando a Deus, ele reconhece primeiramente a soberania de Deus. É muito importante que nós saibamos que estamos falando com Deus que é soberano. Senão pode acontecer de nós tratarmos Deus como nós tratamos pessoas, ou talvez até objetos, com todo respeito, né? Essa soberania de Deus em Israel, há um rei que não sou eu, Salomão pode estar falando assim, há um rei e o Senhor que é Senhor de todo o universo, do céu e da terra, que eu, Salomão, o rei, estou submisso, e eu não posso fazer nada fora da vontade desse soberano. Ele é soberano, ele de fato é soberano. E ele pede que Deus trabalhe o coração do povo, para que quando eles chegassem em oração ali naquele lugar, ou orassem onde estivessem, Deus ouvisse. Interessante que todo tempo Salomão aponta para algo muito importante. Ó Deus, leva
aqueles que vierem orar ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, leva eles ao arrependimento, para que arrependidos eles consertem. Então, Salomão está dizendo que, por exemplo, Deus era tão vívido, era tão claro para eles, para Salomão e para o povo, que a chuva, e isso é uma realidade, a chuva, o sol, a seca, a abundância, a falta, todas essas coisas, Deus estava por trás. E aí, é uma verdade bíblica. Deus está por trás de tudo isso aí. Alguém vai falar assim, e lá no sul, a chuva? Sim, sim. Nada acontece sem que Deus permita. O diabo pode agir nisso tudo? Pode. Mas sempre tem o quê? A permissão de Deus. Muitas catástrofes no mundo, ela acontece num mundo decaído mesmo, um mundo que tem a porção de problema. Então, esse mundo, ele é um mundo sob o pecado. Quando nós mentimos, nós estamos agindo sobre o mundo sob o pecado. Então, esse mundo transcorre naturalmente. Então, as catástrofes, os grandes problemas atingem quem? A humanidade. Atinge crente e não crente. Deus, ele vai agir em favor de uns de outros, de acordo com a soberana vontade dele e o propósito dele nisso tudo. Tá? Não porque eu sou crente, eu mereço, né, de Deus, o filho do rei, eu mereço coisas diferentes. Não, nós estamos neste mundo. Vai lá no sul, vocês vão ver muitos cristãos firmes e fiéis, sem casa e alguns até sem família. Né? É bem catastrófico mesmo, tudo isso. Ele trabalha sempre a questão do arrependimento, para que sempre o povo volte para Deus. Então, eu vou aproveitar que eu falei do sul. O que cabe ao povo do sul? O que caberia a eles como cristãos? Eles deveriam chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor tem sido cruel conosco. O Senhor não parece ser o Deus bom das Escrituras. Não é isso. Mas será que alguém, eu acredito que sim, tá? Chegou diante de Deus e falou, Senhor, está muito difícil, está tudo muito difícil. Né? Eu perdi coisas. Ou outro, eu perdi família, perdi filho, perdi pai e mãe. Louvado seja o teu nome. Esse é o ponto, meus irmãos, que a Bíblia quer nos levar. Não é que eles não estão sofrendo, não é que não tem dor, muita dor e muito sofrimento. Mas quem é Deus? Essa é a questão. Quem é Deus? Deus é o Deus bom, Senhor do céu e da terra. Né? Não, a gente acha um culpado e põe Deus por trás disso. Né? Então, sempre a oração trazia arrependimento. Aí é hora de arrependimento diante de Deus. Que arrependimento? Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Ajuda-nos, né? E vai entrar os pedidos. Mas perdoa as nossas faltas. Perdoa por que nós não temos sido fiel ao Senhor. Mas quantos oram assim? No mundo de catástrofes, né? O que Salomão está dizendo é isso. Que Deus olhasse sempre para o coração. E diante de arrependimentos, Deus operasse favoravelmente. Abrisse as comportas do céu, fizesse que a terra fosse produtiva, que as famílias, né, nas guerras fossem bem-sucedidos, que não voltassem mortos, né, pessoas mortas e perdas, essas coisas. E esse texto aí ele vai iniciar dizendo que Salomão terminou de orar e dirigiu-se ao povo, né, no 54, 55, mas ainda, como eu disse, é uma oração. E é uma oração de dependência de Deus. A ideia de que de Deus procederia tudo e todas as coisas. Essa é uma realidade, né, que nós precisamos aprender, que Deus é o Senhor de quem procede todas as coisas. Né? Um sentimento de dependência de Deus. E aí no verso 56 é um reconhecimento dessa fidelidade de Deus. É interessante, meus irmãos, através de quê? Ele olha para o passado. Porque a gente já falou isso aqui, ele olha para as promessas de Deus. Então, às vezes, nós queremos anular o passado, não é verdade? O importante é o futuro, mas vai ver sem passado. Você não tem nem genealogia. Né? A sua data de nascimento é algo passado. Não tem como você esquecer. Mas, quando nós olhamos para o passado, nós olhamos para os nossos irmãos. Como que foi a vida dos nossos irmãos cristãos no século XV?
no século XIV. Como é que a igreja viveu esses tempos de muita queima, né, de crentes? Decapitação. Como é que nossos irmãos viveram? Vai lá para você ver se isso não vai te fortalecer. Se os testemunhos deles não vai fortalecer a sua vida. Ele olha para o passado e ele olha de uma forma diferente, porque ele olha para as promessas de Deus. O Senhor fez promessas a Deus, mas ele está lembrando de que Deus foi fiel, né? A fidelidade de Deus. Ele diz no 56 mesmo, não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas do Senhor. Não faltou. Isso é maravilhoso. Na sua oração, e a partir dessa fidelidade do verso 56, né, da fidelidade de Deus, ele faz uma súplica para que Deus, no verso 57, renovasse os cuidados com eles no dia dele, no dia de Salomão. Assim como o Senhor agiu no passado com os meus irmãos, com Moisés, que eu estou vendo que o Senhor foi fiel, está cumprido. O Senhor falou que daria uma nação, deu um povo, deu um lugar. O Senhor formou um reino, e ele vai entrar nessa questão, já entrou na verdade mais atrás, na questão da promessa de um reino para Davi, um reino eterno. Uma promessa que chegaria até Jesus Cristo, né? Então, ele fala, renova isso, né? Renove isso nos nossos dias também. Ele pede a Deus, no verso 58, que Deus cuidasse do coração do povo, para que eles fossem obedientes aos mandamentos de Deus. Percebe que procede de Deus em nós, e nós a obediência, deve haver obediência, mas Deus renovar. O princípio, meus irmãos, do sucesso, e aí a gente tem que saber o que quer dizer com sucesso, né? É obediência a Deus. Um sucesso espiritual, então, é o quê? Obediência a Deus. Sem obediência a Deus, ele está pedindo isso ao Senhor. As nossas orações, nós oramos pedindo a Deus que nos ajude a sermos obedientes. Às vezes nós passamos, né, meio corrido. Essas coisas nos fazem refletir. Essas coisas essenciais para o nosso fortalecimento. Ele diz mais, que essas súplicas dele, nos 59, quando chegasse a Deus, e em oração, né, Deus fosse favorável a ele. O que é ser favorável também? É agir favoravelmente de várias maneiras, e muitas vezes falando que não. E quando Davi ora a Deus, ele pede a Deus para construir o templo, a resposta vem através do profeta, né? E o profeta diz para ele que não. A resposta de Deus é não. Foi favorável? Foi favorável. Porque é a resposta de Deus. E a gente precisa entender que sempre a resposta de Deus ela é favorável. E quando ela é contra nós, graças a Deus por isso. Porque a gente está entendendo que Deus não quer que a gente, né, entre por um caminho que não seja para a glória dele. E ele diz também, no verso 60, estou caminhando, né, um a um aí, que esse relacionamento de obediência a Deus e o cuidado de Deus também com o povo, né, todo o povo de Israel, seria um marco como testemunho de que Deus é o Senhor de toda a terra. Esse é o reflexo da ação de Deus em nós, da nossa obediência no nosso culto e adoração a Deus, e o reflexo que isso projeta nas camadas externas, começando dentro da nossa casa e chegando às praças. Meus irmãos, olhem para a igreja primitiva que nós vamos encontrar o que lá? Nós vamos encontrar que a igreja era simpática ao povo. Mas ela fazia a vontade do povo? Não. Pedro vai falar logo no começo ali, antes, melhor é fazer a vontade de Deus do que do homem. Mas a igreja era simpática ao povo, eles olhavam para a igreja, não tinha como não dizer, meu Deus, que povo diferente. Eu falei há poucos dias na escola dominical, a carta de Plínio para o imperador. Plínio era um assistente do imperador lá na região da Galácia. E ele era um homem que era incumbido de matar cristãos que não negassem a fé. Uma das coisas que ele diz, esses cristãos, é interessante, ele falando para o imperador na carta, a carta está escrita, está registrado, né, histórico. É interessante esses crentes porque eles, se eles são cobrados impostos, eles pagam direitinho, eles são contra adultério, e começou a elogiar. Mas ele era alguém que incumbido de matar, decapitar cristão que não negasse a fé.
Vocês percebem como que eles viviam e como que, ainda vivendo assim, dando esse testemunho, né? Eles eram decapitados porque eles eram crentes, eles eram cristãos. As últimas palavras de Salomão, ele volta então para a congregação, aí do verso 60 em diante, né? Ele vai falar de integridade diante de Deus. Que integridade que sustentou eles, tem sustentado eles. Essa palavra integridade, meus irmãos, ela talvez esteja muito em desuso, tanto como palavra e como prática. O que a gente pensa com integridade? Salomão está falando disso, né? Que haja integridade diante de Deus, o Senhor. Sejamos crentes íntegros. Íntegro é justamente o contrário de alguma coisa esmiuçada, esfarelada. Integridade é a unidade, a gente consegue ver o todo. E quando a gente fala de crente, precisa realmente ser visto como um todo. Eu preciso olhar, né? A gente precisa olhar para um cristão e ver, é íntegro. Não deixou de ser pecador, não, mas é íntegro. É íntegro na sua forma de viver, nos tratos com as coisas, nos seus negócios, é honesto, é correto. E não é por isso que ele é salvo, ele é melhor do que ninguém. Isso aí deveria ser, né? A prática de todos nós, todos nós. Mas ele fala dessa necessidade de integridade. Integridade diante do Senhor que sustentou e tem sustentado, né? Eles. E a obediência, ele vai falar aí também que a obediência a Deus seria uma forma de demonstrar uma fidelidade retributiva a Deus. O Deus que é fiel, na minha obediência eu retribuo a Deus. Não que Deus precise das minhas retribuições, mas eu estou retribuindo a Deus. Eu estou demonstrando, né, a Deus a minha fidelidade de uma forma retributiva. O Deus que é fiel comigo, né? E eu retribuo com a minha fidelidade a Deus. Essa questão de fidelidade a Deus é muito sério, tá? Porque a nossa idolatria vai além de ajoelhar para santos, né, imagens, é muito pior, né, do que isso. Quando a gente fala de fidelidade, integridade, fidelidade, porque nós temos um único Deus a quem nós adoramos e a Ele nós somos fiéis. E Ele cuida bem de nós. Ele termina falando que os decretos de Deus, os mandamentos, precisam reger a vida deles, daquele povo. E é interessante, meus irmãos, que o culto está acontecendo, na verdade, né? E ele encerra, vai a partir daí, né, começar a colocar então agora as ofertas a Deus. O que é que nós podemos dar para Deus? Então Deus estipulou o que Ele quer, já desde o passado, né, os sacrifícios, as ofertas, como substituição, como forma de gratidão, porque as ofertas não eram só pelos pecados, mas também como gratidão a Deus. E eles apresentam a gratidão a Deus, porque existe um Deus que permitiu todos eles. O reconhecimento de Israel como povo de Deus, meus irmãos, é algo que a gente não consegue imaginar. A gente tenta se situar, mas é algo maravilhoso, porque eles viveram, nós vivemos também, nós um pouco mais distante em termos de cultura, mas nós sabemos o que é isso. Mas eles viveram a vida com o Deus que cuidava deles, o Deus que abria as portas e fechava as portas, o Deus que abria o rio para eles passarem seco, que abria o mar, o Deus que cuidou deles no deserto, o Deus que deu vitória em grandes guerras, em grandes lutas, o Deus que falava ao povo através dos profetas, e algumas vezes até de certos sacerdotes, dos reis. Olha que coisa aí. Olha que convívio. Eles entendiam o que significa esse Deus. E como todas as religiões, há desvios doutrinários, há deturpações. Lá não foi diferente. Mas o judeu, ele sabia quem era Deus. O Deus da fidelidade. O Deus que, se eles fossem obedientes, protegia eles do mal, das guerras. O Deus que deu a vitória para Ezequias diante de uma situação impossível. Cercado há anos Jerusalém, e nos momentos finais, porque o rei da Assíria, ele vai lá, põe um pelotão lá, Jerusalém está quebrada, o pessoal está fraco, está desestimulado, cerca a cidade e vamos lutar outras guerras.
e põe lá um comando bem forte ali e deixa ali. Corta a água, corta a comida e começa a falar lá de longe, olha, povo de Judá, né? Porque tem que falar com o povo fica amedrontado e a liderança cai também. Povo de Judá, aqui há um Deus que é maior do que o Deus de vocês. Olha a situação de vocês. Nós já detonamos o Egito, aquela cana quebrada, né? Nós já destruímos lá para cima tudo. E aí, como manter a fé em Deus, né? Nesse episódio aí, meus irmãos, Deus de uma forma miraculosa, né? Ele destrói. Morre 185 mil soldados assírios. Aquele campo fica um campo de morte, fora de Jerusalém. Ninguém lutou nada. Ninguém saiu. Eu estou falando isso, esse povo de Israel, eles sabiam quem era Deus. Quando eles falam assim, eles estão falando de um Deus que eles conheciam. E é esse Deus que a Bíblia está nos apresentando, é o mesmo Deus, ao qual nós precisamos reverenciar e saber que Ele, de fato, tem cuidado de nós e prometido e cumprido. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tá bom? Deus assim nos abençoe, que as nossas orações sejam orações, realmente orações de fé, sabendo quem é o nosso Deus. Porque as nossas orações elas não sejam vazias, mas sejam cheias de conteúdo para a glória de Deus, né? Para a glória dEle. Tá? Talvez, meus irmãos, para finalizar, uma das coisas muito importantes nas nossas orações, que não tem erro quando a gente ora pedindo, tá? Eu gosto de lembrar sempre isso, mas falar mais das nossas mazelas diante de Deus também, para que Deus trate o nosso coração. Falar das nossas faltas, e quando os puritanos foram muito marcantes na vida cristã por causa dessas expressões nas suas orações e vida também. Os nossos erros, Senhor, é mais ou menos assim, quando eu, né, tenha misericórdia, porque isso vai acontecer, se eu tenho misericórdia de nós, sabe que você está enxergando e olhando, fala para que Deus cuide, porque nós somos difíceis, né? Nós sabemos que somos difíceis. Mas Deus, meus irmãos, tem cuidado de nós. E graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vida. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que em nós habita. Então, Deus nos abençoe.